Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a tua presença, amado Jesus, se faça nesta casa, neste templo de prece, de fraternidade. Mas acima de tudo, Senhor, se faça em nossos corações. No coração, Senhor, das almas encarnadas e das desencarnadas, que de onde vier e como vierem, Senhor, possam encontrar e receber a tua paz, teu amor, fazendo, Senhor, cada vez mais o fortalecimento da compreensão de teus ensinamentos e também, Senhor Jesus, o fortalecimento para praticá-los, erradicando dos nossos corações as trevas que ainda teimam em habitar, em formas de sentimentos negativos, perversos, intenções que distanciam da pureza e do amor. Amado Jesus, estendei estas bênçãos sagradas ao lar, à família, aos familiares, aqui representados, aqueles que titulam algozes, inimigos, perseguidores, também possam receber esta dádiva do teu amor. Aqueles que já partiram, retornando para a pátria espiritual, mas que ainda não aceitaram o processo natural, Senhor, do desencarne, e ainda não habituaram a conviver e viver no mundo dos espíritos, retornando para junto dos seus entes queridos, sofrendo pelas dificuldades do entrelaçamento da matéria com o espírito, e também fazendo sofrer aqueles que se encontram na matéria, não por maldade, mas por carência, por ignorância e por rebeldia de aceitar os desígnios do Criador. Ó, amado Jesus, abençoai a todos. E esta tarde santa seja de evangelização, esclarecimento, tanto para nós encarnados, para os desencarnados, porque passaremos todos, Senhor, por estas lições do desencarne, do distanciamento amoroso. Abençoai os trabalhadores desta casa espírita, Senhor, que possamos ser instrumentos do teu amor, servos dos teus servos, fazendo assim a tua vontade, espelhando a tua imagem em todas as atividades que nos aceita, Senhor, por misericórdia e não por merecimento, porque não temos nada a oferecer, só o teu amor fraterno, Jesus. Abençoai, Cristo Jesus, o alimento que iremos tomar e servir, e todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até a nós, receba a gratidão dos nossos corações e a luz da tua proteção em suas vidas. Abençoai, Jesus Cristo, este caderno de amor, onde encontra-se nomes de companheiros e irmãos, encarnados, desencarnados, presentes, ausentes, perto, distantes. Sabemos que não há tempo nem espaço para teu amor chegar, Senhor. Direcione a cada um, Senhor, um anjo amigo, a tua energia amorosa, e assim, Senhor, esse facho de luz se faça na individualidade de cada um, restaurando tuas forças, coragem, discernimento, para que possam levantar, vencendo o Senhor todas as adversidades, e assim buscar teus caminhos, na religião que acreditar, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna, Senhor. Amado Cristo, estendei tuas mãos sobre estas águas. Em cada recipiente, Senhor, derramai o medicamento necessário para a individualidade de cada irmão, nas suas dores e fragilidades, nas suas necessidades, e transformai-as em águas fluidificadas, no poderoso medicamento que cura, Senhor, as dores físicas e também as enfermidades espirituais.
transformando assim em águas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Cristo Jesus amado, estendei tuas bênçãos à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, aos manicômios, Senhor, àqueles deserdados pela sociedade, vagam pelas ruas, dementados, mas nunca esquecido de Ti. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos aqueles, Jesus Cristo, que professam cultos e credos diferentes do nosso, com hábitos religiosos diferentes. Abençoe a todos, Senhor, e que possamos compreender que a essência é espiritual e divina, a prática é escolha, e que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e assim unindo-nos na caridade, possamos, Senhor, viver a fraternidade do amor universal. Estendei sobre toda a humanidade estas dádivas sagradas, Senhor. Ao nosso país querido, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Aos nossos governantes sérios. Àqueles que pleteiam os cargos, Senhor. Que possam ser escolhidos aqueles que têm no coração a vontade de servir o povo, Senhor. Estendei sobre toda a humanidade, principalmente os países que encontram-se em conflitos bélicos. Acalmai o coração dos seus governantes. Estendei a luz da verdade, Senhor. Que um irmão não pode derramar o sangue de outro irmão. E que há soluções pacíficas, ordeiras e inteligentes de resolverem conflitos. Que a paz há de reinar neste globo terrestre, nessa mãe terra. Mas primeiramente esta paz possa reinar nos corações de todos os seres encarnados ou desencarnados. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, onde temos como única finalidade a evangelização e a vivência do Evangelho de Jesus Cristo em nossos corações. Ter o Evangelho no pensamento é muito fácil. Adentrar num templo religioso é muito fácil. Frequentar e se dizer de uma determinada religião também é muito fácil. Agora, para vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida cotidiana, isso são só para os teimosos. Isso são para os perseverantes. E me perdoe aqueles que não fazem nem seguem, isso são para os inteligentes. Não estou chamando os outros de burro, tá? Mas chamo-os de ignorantes. Ignorância não é nenhuma ofensa, é falta de conhecimento. Não é? Eu mesmo sou ignorante de centenas e milhares de coisas. Mas um dia, há uns 30 e poucos anos atrás, um espírito vindo do submundo das trevas disse para mim: se você continuar nesse caminho, você vai falir, você vai cair em 15 dias. Eu olhei para aquela figura com um charuto na mão, uma forma torta, debruçado em cima de um tridente, com uma voz gutural. Eu pensei, ele sabe o que é cair, porque ele deve ter vindo das profundezas das trevas. E eu pensei, eu não quero ir para lá. Eu não quero cair na profundeza desse abismo. Aquele ser não falava o nome de Deus. Ele falava aquele que está lá em cima. Porque ele não se achava digno de pronunciar o nome do Criador, porque ele estava na contramão da criação. Então, quando nós falamos de obediência e de ignorância, eu não tinha conhecimento espiritual, mas eu não queria ser um bobo. Mas intelectualmente Deus então deu-nos a capacidade de discernir o certo do errado, o que vai fazer bem e o que faz mal. Para isso, Ele nos deu os limites da natureza. A natureza é a maior professora que existe. Existe a natureza
material e a natureza espiritual, a natureza humana. Então, quando você sabe que quando você comer uma pimenta, ela vai arder sua boca. Ela vai, para algumas pessoas, no meu caso, eu não posso comer pimenta. Não é por questões físicas, mas é por questões que ela me dá tonteira, vertigem. Olha só, já viu pimenta dar tonteira em alguém? Ela dá em mim. Vertigem. Até gosto daquele queimor leve no meu paladar. E ela me dá queimação estomacal. Nada me dá queimação estomacal, porque meu estômago é de avestruz. Mas eu não posso comer. Então a natureza me deu o limite. Falou, olha, não come a pimenta. A natureza dá a cada um o limite. E ela avisa através de um desconforto inicial. Então, quando eu vi aquela situação, eu pensei, ele sabe o que está falando, porque essa estrada ele já percorreu. É melhor, inteligentemente, eu obedecer. E nós estamos numa fase da nossa existência humana fantástica. Porque nós temos uma capacidade fantástica de discernimento. Agora, o problema é que na contramão do discernimento tem os paliativos. Uma pessoa, ela já chegou ao limite de não poder beber mais na sua existência terrena. Mas ela sabe que se ela beber, ela vai ter mal-estares tremendos depois, no dia seguinte. Então ela bebe os remédios que antecipam o mal-estar, que curam o mal-estar antecipado. E ela vai na farmácia e toma aqueles fortalecimento para o fígado, o fortalecimento estomacal e também para o processo do sistema nervoso. E aí ela enche a cara. E no outro dia é atenuado a ressaca. Ela está acreditando que não está fazendo mal. Não, está fazendo mal terríveis, porque ela cortou o efeito de uma causa que virá daqui a algum tempo. O aneurisma cerebral, a confusão mental, o processo obsessivo, a possessão, as fragilidades do sistema nervoso, o desequilíbrio no campo emocional, os problemas cardíacos, hepáticos. E assim, uma enxurrada de problemas que há de virar-se com o tempo, porque ela não cuidou da causa, ela queria apenas continuar com a causa, mas livrar-se do efeito. Nós estamos numa época que nós sabemos que quem ama é o mais inteligente, que quem perdoa é o mais humilde, o maior. Mas nós temos dificuldades de amar. Fala, poxa, por quê? Porque eu quero ser bobo. Você quer ser bobo? Aí você passa a ter mágoa, ódio de uma pessoa. O que causa a mágoa e o ódio? Olha, eu gostaria de ter uma inteligência e um conhecimento para me poder dissecar os processos de uma célula humana e contar para todos vocês aonde inicia-se a causa de um processo energético, mas eu não o tenho. Graças a Deus, Deus nessa encarnação não me deu a possibilidade de estudos avantajados. Por quê? Senão eu faliria. Eu caminharia para o lado da ciência, da medicina, das descobertas e ficaria trilionário e largaria tudo para trás, que é para a evolução da minha alma, e conquistaria a ilusão na matéria, me perdendo mais uma encarnação. Mas Deus me deu, graças a Deus, uma capacidade limitada de ao menos observar e fazer a crítica daquilo que é bom ou ruim, e a coragem, não a humildade que eu não tenho, porque eu sou orgulhoso e muito vaidoso, mas a capacidade de limitar a minha vaidade, de controlar o meu orgulho e de engolir como fel o meu egoísmo e viver uma vida mediana para aprender a domar e dominar meu espírito. Mas se eu pudesse ter, eu diria a vocês que o pensamento, ele nasce no coração, e que existe a memória emocional, e que essa memória emocional, ela transforma-se em partículas energéticas, e que numa microcélula existe 70 kVA de energias, 0,7, desculpe, e que essa energia ela pode potencializar para o bem ou para o mal, e que ela fica armazenada em cada célula e cada pensamento, cada sentimento, construído os seus pensamentos e atitude, ela vai somando em todas as células para o processo
do altruísmo da vida ou para a destruição da sua própria vida. Está compreendendo isso? Nada se perde, tudo se transforma, é a lei de Lisieux. Mas nós sabemos que tudo morre para renascer. Nascer o homem novo, matar o homem velho, isso é missão de cada hora, de cada dia, de cada momento, em cada criatura. Jesus Cristo nos deu um alerta muito profundo, que nós levamos para a materialidade, a grande parte da humanidade leva para a materialidade dessa informação. Ele diz, pecado por pensamento, adultério. Nós imediatamente materializamos este ensinamento de Jesus, dizendo que é o processo de adulterar um homem e uma mulher, ter um relacionamento com outro homem ou com outra mulher. Não. Isso é escolha pessoal, isso é desequilíbrio moral. Está compreendendo? Isso é um processo natural na grande evolução da criatura, porque chama-se educação. Educação é criar bons hábitos, é ter ética. Jesus Cristo não estava falando disso, Jesus Cristo está falando da nossa alma, do nosso espírito. Ele diz assim, vós aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. O Evangelho de Jesus, sabiamente, vem nos explicar, dizendo, a palavra adultério não deve ser entendida aqui no seu sentido que lhe é próprio. Olha aí, iniciou-se a grande escalada ao conhecimento. Mas quem quer esse conhecimento? Só aqueles que estão cansados de sofrer, só aqueles que já estão com os joelhos no chão e quer despertar para a obediência e para a razão do conhecimento, e não cortar efeitos, mas trabalhar a causa do problema. Está compreendendo isso? E ele diz, mas sim num sentido mais geral. Jesus empregou-a muitas vezes como um sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado, e todo e qualquer mau pensamento, como ocorre, por exemplo, nesta passagem, porque se alguém envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre essa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Quando Jesus fala isso, ele mostra para nós que o pecado não é as atitudes exteriores que aquela criatura pratica. Quando Jesus Cristo disse e exemplificou sobre as dádivas de Pilatos, que lavou as mãos, e foi um dos primeiros julgamentos mais trevosos da humanidade, porque ele condenou ali um santo e libertou os hereges. Condenou Jesus Cristo, o homem que o único pecado tinha feito era ter curado e feito milagres e ter falado a verdade. Liberta lá um que era assassino, que era mentiroso, que era vil, fútil. Compreende isso? Compreende? Então, quando ele disse que o pecado está no coração, porque é no coração que parte os maus pensamentos, ele mostra para nós que nós temos que deixar de olhar para as coisas exteriores e olhar para o profundo do nosso eu, do nosso sentimento, das nossas intenções mais profundas no coração. É lá que mora a problemática da criatura e do ser. Quantas verdades você diz porque você tem intenção de viver aquela verdade? Compreende? Participei de algumas casas espíritas como trabalhador. Até Jesus Cristo me chamar para esta casa. Não é pretensão minha, não é orgulho nem vaidade falar que ele me chamou, porque ele me chamou mesmo. Ele não veio a mim, como foi a Eurípides Barçanufo, falar para ele montar e fazer e edificar o Hospital Esperança, que a nossa casa tem a ligação sobre os domínios sagrados de Sacramento. Não, ele não veio a mim, mas ele mandou o Espírito, que montou na garupa da minha moto numa tarde ensolarada de verão e falou, você vai assumir um centro espírita aqui na região. Eu achei graça, porque eu estava na GO 010 e a única coisa que eu vi era mato. Eu ainda brinquei com esse espírito, falei, só se for debaixo de uma árvore, né? Mas Chico Xavier começou debaixo de uma árvore, né? Mas até então eu não sabia. Mas eu achei engraçado. 4 dias depois,
veio o convite para que eu assumisse esta casa espírita. Extraordinário, maravilhoso. Por quê? Porque aí eu pude buscar o conhecimento já adquirido e aqueles que iriam adquirir e fazer a prática do Evangelho dentro dessa casa espírita. Assim eu vivi em outras casas. Quando dizia, vamos colocar carne vermelha na sopa, mas por que carne vermelha não pode pôr na sopa para um tratamento espiritual? Ah, isso é coisa da sua cabeça, isso é fanatismo seu. Pode sim, a carne vermelha ajuda na parte da alimentação física. Poxa, mas nós estamos aqui para tratar o espírito. O físico está ali, o hospital está ali, tem um posto de saúde, tem centenas de categorias que tratam o corpo físico. O espiritismo é para tratar a alma. Mas não aceitavam meus argumentos. Por quê? Porque eram devoradores de carne a semana inteira e não queria ficar o sábado sem comer a carne vermelha. Compreende isso? Depois eu pensei, esse povo não leu o Nosso Lar, não. Nosso Lar, quando um grupo de trabalhadores da Seara, no mundo dos espíritos, decidiram que o Nosso Lar deveria fazer a sopa. Isso é lá no mundo dos espíritos, tá, gente? No mundo astral. E colocar carnes, nem que seja as carnes materializadas pelo pensamento, mas é a mesma coisa. E que o Nosso Lar quase foi invadido pelas forças trevosas dos umbrais, o que é circundado, né? Quase que o Nosso Lar fale. Nessa época tinha 1 milhão de habitantes no Nosso Lar. Até o último censo, que eu estou sabendo, tem 12 milhões. Do tamanho da cidade de São Paulo e as adjacências, né? Está compreendendo? Aí eu falei, mas esse povo não lê os livros espíritos, os acontecimentos, mas não adiantavam. Eles liam, mas interpretavam pelo seu coração. É esse pecado que Jesus está nos chamando, para que nosso coração viva a verdade, não minta para nós mesmos, por vontade do corpo físico, por interesses pessoais. De outra feita, estava dando um estudo em uma casa espírita que eu fazia parte. Condenaram-me, porque eu disse que não deveria o espírita, trabalhadores da mediunidade, na caridade e mediunidade fraterna, fazer uso de bebidas alcoólicas. Aí disseram que só não podia no dia do tratamento, mas fora do tratamento poderia. E eu pensei, mas é 2 pessoas que vivem. Um dia ele é médium, outro dia ele é ser humano. Então são 2 pessoas à parte, os 2 não estão no mesmo lugar. E as 2 energias conseguem conviver? Água e fogo? Conseguem conviver? Não conseguem. O processo energético é uno, mistura-se. Um filtro de água cristalina hoje, amanhã terá água salobra, depois da manhã água cristalina. Não. Será água menos contaminada e terá água mais contaminada. Mas cristalina ela não estará, se fazer as 2 coisas. E um dia, fui visitar uma das determinadas pessoas que mais condenou aquele ensinamento. E ela abriu a geladeira para pegar uma água. E eu olhei, na geladeira estava lá aquele tanto de vinho e cerveja. Eu entendi o que ela estava defendendo naquele momento. Depois, ela, como médium, defendeu a vontade pessoal, porque tomava as cachaças à noite, nos finais de semana, para relaxar o corpo. Meu Deus, aonde está o relaxamento de um corpo, de um médium, quando ele ingere uma bebida alcoólica, ou qualquer teor alcoólico que for, sendo que isso é um processo volátil que sobe pelo sistema nervoso, que dá os ciclos de sinapses neuronais, e que explode-se como situações complexas nas glândulas pineais, que são as glândulas sensoriais entre o mundo da matéria e o mundo dos espíritos, e que lá faz-se uma abertura das percepções, principalmente para o submundo, e não para as questões espirituais da evolução do ser ou de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, um grupo de trabalhadores estava aqui ensacando uma carreta de silo do meu vizinho, e aí, quando eu cheguei próximo
para ver se eles estavam precisando de alguma coisa, como água, banheiro, isso. E ele disse, como é que é isso aí embaixo? E eu olhei para ele, não entendi, falei, como é que é o quê? Esse negócio aí. Eu falei, que negócio? Esse centro aí. Eu falei, é um centro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí toma chá. E eu pensei, às vezes no sábado de manhã a gente toma, na quinta a gente toma chá. Eu pensei, não deve estar falando do chá de camomila, do chá de sálvia. Eu falei, não estou te entendendo, nós servimos sopa. Mas você toma chá mais agressivo? Não, é água fluida. Eu frequento um que toma chá. Eu disse, centro espírita? É. O que você acha de tomar chá? Eu dependo de qual for o chá. Tem chás que são bons. Não, o chá que oferece no centro. Eu falei, eu pequei nessa hora. Porque subiu em mim uma indignação muito grande. Eu falei, centro espírita não serve chá. Desse que você está falando. E quem busca esse tipo de chá é porque quem enchia a cara e usava droga e vai querer usar droga como chá alucinógeno em casas religiosas, falsas casas religiosas. Pois é, lá o fulano de tal, falou o nome, ele oferece chá. Você não é de ver que eu melhorei? Você melhorou? Melhorei. Eu falei, existem mais ou menos 35 mil religiões no mundo. Talvez bem mais. Você tem mais de 10 anos que esse censo foi feito. E que cada casa religiosa tem uma forma e uma denominação de prática. E que nós, é como uma grande escola, começamos lá no jardim da infância. O jardim da infância já não serve mais. Sobe para o degrau seguinte, o primeiro ano, depois o segundo, o terceiro, o quarto. Até nos especializarmos no doutorado numa faculdade. Assim são os templos. Alguns gostam do terreiro da Quimbanda, da Umbanda, da Seixonoê, e assim por diante, do catolicismo, do evangélico, do Alcorão. Outros seguem o Bhagavad Gita, não importa, são estágios evolutivos. Outros, na minha opinião, estão no espiritismo cristão, que é a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a apelar com o homem lá. Ele já mudou, começou a clarear. Falei, se lá está te incomodando, muda de degrau, para não falar para ele mudar de centro. Ele falou, já está me incomodando. Eu entrei lá porque eu brigava muito na família, era alcoólatra. Chegava em casa, quebrava tudo e batia na mulher. Aí parou de beber lá e foi usar droga no centro. Bacana. Grande troca essa, aliviou para a família, ótimo. Né? Menos para a família aliviou. Mas e para o espírito dele aliviou alguma coisa? O exemplo que ele está dando para seus filhos aliviou, melhorou alguma coisa? Nada. Está trocando 6 por meia dúzia. Pois é, o fulano de tal lá, ele toma o chá e fala que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei que ele pode ser outra coisa, mas Jesus não. Né? Aí eu pensei, já entrou num processo de alucinação, né? Compreende isso? Se eu tomar um chá, eu vou pensar que é quem? Eu vou pensar que é Deus, né? Está compreendendo? Vou fazer igual aqueles doidos, né? Adoro história de doido. Deve ser porque eu me assemelho. Né? Aí tinha 2 doidos conversando. Aí um doido falou assim, você faz isso aí, você faz isso aqui, eu conquistei a Europa, eu conquistei isso, conquistei aquilo. O outro falou, que grandeza é essa, rapaz? Quem está pensando que é você? Ele falou assim, eu sou Napoleão Bonaparte. Ele falou, que Napoleão Bonaparte, eu sei o quê, rapaz? Você que tem que me obedecer. Eu sou Napoleão, sim. Quem é você para falar para mim que eu tenho que te obedecer? E o outro olhou para ele e falou assim, eu sou Jesus Cristo. Aí o Napoleão Bonaparte já ficou assustado porque olhou para o doido, o outro doido era Jesus Cristo. Aí um abriu a janela e falou, para de falar em meu nome aí, porque eu estou aqui em cima, mandei ninguém aí não, hein? O outro já achava que era Jesus Cristo. Tudo doido. Né? Eu pensei, a hora que ele falou isso, eu pensei, esse aí capaz que vai para lá, logo, logo. Usa um chá de loucura e fala que Jesus Cristo que baixou nele. A alucinação. Então, quando Jesus Cristo fala do pecado, é esse pecado que está em nosso coração, que estamos depravando a verdade, que estamos fazendo da verdade a heresia, que estamos fazendo a hipocrisia da vivência por nossos interesses materiais e egoísticos. É sobre essa parte que o mundo está nos oferecendo e que a porta é larga e que o caminho estreito é o único para a salvação. Porque o caminho estreito nós temos que largar as bagagens dos vícios morais e fazer o encontro da cruz sagrada. Você sabe o que é uma cruz sagrada? Não é o Cristo crucificado, não. É o Cristo ressuscitado.
A cruz é o encontro da criatura já cansada de sofrer que busca Deus, fazendo uma busca vertiginosa, escalada na vertical. Fazer o sacrifício da sua própria vida, fazer o sacrifício do seu próprio eu egoístico. A hora que essas duas linhas encontram, é a hora que nós batemos o joelho no chão e fala: meu Deus, me ajude. A partir de agora, vou modificar e apagar a minha parte humana e me conquistar o meu eu espiritual. Eu vou massacrar o ego e vou buscar o eu, a essência eterna e divina. Aquela pessoa que encontra nisso, ela começa a fazer a abdicação de si mesmo e adentra-se no trabalho da autocaridade e da caridade ao próximo. Ele para de vivenciar essas mentiras do coração. Ele passa a vigiar o sentimento. Ele não planeja ganhar qualquer benefício com as suas atitudes. Ele busca a compreensão da dor e o sofrimento, uma autocorreção, e não apontar o dedo para o próximo dizendo: você que está fazendo eu sofrer. E ele modifica. Ele vai se transformando. Está compreendendo isso? Francisco de Assis foi um nobre irmão, mensageiro direto de Jesus Cristo, que fez todo este trabalho de evolução para a grande transformação na Igreja Católica, vivenciando a pobreza e o amor absoluto. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Tem uma história interessante para mim. Eu sempre gostei dela. Acredito que tem mais de 15 anos que eu a conto. Talvez de formas, de palavras e frases diferentes, mas a essência é a mesma. Chama-se A Janela. Mostrando para nós, dando para nós uma compreensão, um exemplo de como nós estamos observando o mundo. Havia uma enfermaria de uma rede pública, algumas macas repletas de pacientes em fases terminais. Sofriam todos, cada um nas suas problemáticas. Um câncer ali, um AIDS lá, só processos terminais. 5 reclamavam, gritavam, choravam, maldiziam, mas havia um que quando abria a boca, ele causava a expectativa e o silêncio nos demais. E era o único que estava com sua maca de frente a uma janela. E todos os dias, por algumas vezes durante o dia, ele explanava o que ele via. Assim que as enfermeiras chegavam nas primeiras horas do dia e davam um bom dia redondo e risonho aos enfermeiros, aos pacientes, desculpem, e abria a janela pedindo: dá licença que eu vou abrir para a vida entrar. E o sol batia lá dentro. Aquele paciente em fase terminal, os enfermeiros adoravam ele porque ele era caridoso, amoroso, educado, lisonjeador, tratava todos bem, sorria, elogiava, com a sua voz fraca, repletos de úlceras no corpo, suas forças vitais já estavam no fim. E ele dizia bom dia a todos. Alguns respondiam, outros gemiam, outros diziam bom dia porque estamos aprisionados, algemados nessa maca. Essas agulhas que nos ferroam o corpo e dói a alma. E ele dizia: hoje o dia está esplendoroso. Vejo, através dessa janela magnífica, um lago de águas cristalinas. Uma formosa pata a nadar. Segue os patinhos. Alguns são amarelos, mas entre eles tem um pitadinho. E ali ele passava as informações daquele lago. Alguns peixes pulam, mariposas, passarinhos.
E ele falava: olha, hoje tem um arco-íris nascendo dentro deste lago. Passava-se ali alguns minutos a declamar o que ele estava vendo através daquela janela. No final da tarde ele disse: que coisa mais linda! Tenho esperança que um dia eu vou me libertar desse corpo da doença e vou fazer isso. Porque quando eu estava saudável eu não fiz. Eu vejo uma criancinha de vestido florido, ela está na casa de 6 a 7 anos. O pai está ensinando a andar de bicicleta. O pai, um jovem, está de bermuda azul, camiseta amarela, tênis confortável, e ele pula, grita, ri, e os dois brincam, ele segurando a bicicleta. A criancinha com um sorriso mais lindo, parece pétalas de marfins quando ela abre a boca. E assim ia, ele narrando: hoje estou vendo um casal apaixonado. Que saudade eu tenho da minha amada que já faleceu. A mulher encantadora. O sol brilha em teus cabelos, lançando raios amarelados, porque ela é muito loira. O rapaz, alto, forte, musculoso, abraça com carinho, pega na mão, fala palavras que eu não escuto, mas parece que são palavras lindas, porque ela dá um sorriso meigo a ele. Depois ela dá um beijo, sai correndo, ele corre atrás dela e os dois caem na grama, rolando e brincando e indo, como crianças apaixonadas, inocentes. A cada dia ele falava, ele expressava o quadro lindo que ele estava vendo através daquela janela. O seu amigo, na maca ao lado à esquerda, fomentava pensamentos perversos e negativos, mas como pode? Eu sou um azarado, até na hora de internar, eu sou internado numa maca que dá de frente para uma parede, não vejo nada, não tenho nenhuma visão de ver a vida. E ele dizia, nos recontes os seus pensamentos do coração. Esse caboclo já está na fase terminal, por que não morre logo? Aí eu pediria para poder ocupar a sua maca. E aí eu teria essas visões maravilhosas que ele tem o privilégio de ver. Que cara chato, não morre logo. E ele ficava cada dia mais nervoso. Tinha dia que ele mandava o outro calar: cara, essa boca, ninguém está querendo saber disso não. Os outros diziam: eu quero. E ele continuava. Ele nem importava com o mau humor do seu companheiro, ele sabia que o outro estava com o fígado opilado, não tinha nenhuma vivência do evangelho, nenhuma capacidade intelectual de aceitar os desígnios do Criador. E aí, um dia, ele terminou aquela narração no final da tarde, linda, ele estava vendo a vida mais linda e pulsante lá fora. O outro ficou com tanta raiva, fulminando ele de impropérios negativos e perversos. Eu podia morrer essa noite. Amanhã de manhã, a primeira coisa que eu ia fazer era pedir para trocar de maca. Aconteceu-se o inevitável. Naquela noite, na madrugada, quando todos estavam dormindo, aquele homem de olhar e semblante tranquilo e de esperança na palavra e no coração, passou mal, entrou em convulsão. Ele tentou apertar aquela campainha da emergência, não conseguiu. O outro, ele não conseguia também gritar. O amigo ao lado olhou para ele e disse: é agora, ele vai morrer. Não vou gritar, porque não vai que socorre ele. E ele ficou em silêncio. Ele disse: vai dar certo. Ele já está no fim da vida. Vai ser melhor para ele. A morte para ele será um alívio. Ele está sofrendo muito. Desejo do seu coração, e não da verdade. Mau pensamento dos sentimentos perversos e negativos brotados de um ser egoísta e maldoso. Ele esperou. Deu-se as últimas convulsões, e depois de algumas horas o homem quietou. Ele gritou: enfermeira, enfermeira. Meu companheiro e amigo do lado, acho que está passando mal. Gritou e gritou, acordou toda aquela enfermaria, as enfermeiras vieram correndo. Acendeu a luz e foi aquele balburiço, fizeram os exames. Os toques, os testes. O homem havia desencarnado. A enfermeira disse: meu Deus, se nós pudéssemos ter acudido antes, teríamos salvado, a vida dele daria mais um tempo. E aí, ele esperou. Elas arrumaram o corpo, foram retirar, ele chamou a enfermeira: vem aqui, por favor. Enfermeira, você sabe que eu estou aqui há muito tempo, vou ficar aqui até desencarnar, porque eu já estou desenganado. Você poderia, por misericórdia,
por memória deste irmão que acaba de desencarnar, colocar-me nessa maca, para eu ocupar o lugar dele, porque eu gostava tanto dele. Ah, que linda mensagem de amor, né? Só que era mentira. Esses pecados que Jesus Cristo está falando e condenando nessa mensagem. E a enfermeira, claro, fulano, vocês eram tão amigos. Tinha lá as suas divergências de você para com ele, mas aprenderam a conviver através da dor. Estava escuro, noite escura, cortina fechada. A enfermeira falou, vou trocar os lençóis, virar o colchão, fazer a asepsia da cama, fez. Transferiu ainda naquela mesma madrugada. Apagaram-se as luzes. Ah, aquele homem não conseguia nem dormir de esperança. Falou, meu Deus, que bacana. Nem vou dormir, vou esperar a enfermeira da manhã chegar, que vai abrir as janelas, e vou ver a vida. Eu vou ver tudo aquilo que aquele meu companheiro privilegiado viu por tantos meses e meses e eu não. E assim esperou amanhecer, ansiosamente. Esqueceu até das suas dores, tão ansioso que estava. Na manhã, a enfermeira chegou, bom dia a todos. Vou abrir a cortina e a janela para a vida entrar. Alguns resmungaram, outros deram bom dia, e ele já deu um bom dia esperançoso, porque ele queria agradar ela havia trocado ele de maca. E ele queria agradar para ver se conquistava, que ganhasse alguma coisa a mais. Porque ele acreditava que o irmão que tinha morrido tinha privilégios, porque era muito educado. Mas não tinha privilégios, só era tratado com maior carinho. Porque quem inteligentemente trata o outro com carinho, o outro inteligentemente devolverá o carinho a ele, não é? É só uma questão de tempo. Está compreendendo isso? Se você chegar num restaurante, chama aquela pessoa que vai te servir e fala, você está tão bonita. Você elogia ela. Nossa, que bacana. Faça um elogio pessoal. Você vai ver que ela vai te tratar de forma diferente. No primeiro dia, talvez, ela vai te olhar com a cara ruim. Tem uma mulher, tem um restaurante que de vez em quando eu compro comida. Já há alguns anos. E eu sempre gosto de comprar com a mesma pessoa. E eu, às vezes, dá para me escolher ela, eu escolho. E eu já pergunto para ela, você já casou? Ela falou, eu já larguei. Eu falei, poxa, eu estou te esperando há alguns anos. Agora eu tenho chance? Ela falou, nenhuma. Ela tem 1 metro por 1. Eu falei, eu vou esperar passar a ressaca do antigo casamento, porque esse homem te maltratou. Mas eu sou carinhoso, eu vou levar flor para você. Né? Aí a mulher abre um sorrisão, brinca comigo e vai fazer a melhor marmita que eu já comi na vida. Compreende isso? Isso não é ego, isso chama construção moral, que eleva-se à educação no trato interpessoal. Não está entendendo? Não é porque ela vai colocar coisas que não podem, ou fazer mais barato, não. É porque vai ter uma energia gostosa naquela comida, que se for arroz e feijão e um ovo frito, para mim será um banquete. Está compreendendo? Não vai me dar azia, não vai inchar o meu baço e nem opilar meu fígado com as energias negativas de uma pessoa que está com raiva. Mas impregnará ali com substâncias de amor e carinho de um ser humano para outro ser humano. Está compreendendo isso? Esses dias fui ao dentista fazer uma intervenção. Aí uma velhinha, quando chegou, ele foi lá, abraçou ela, e ela veio e ela falou assim para ele, ô meu filho, eu te amo, você tirou aquela minha dor. E eu quase morrendo de dor. Aí ele falou, nossa, eu também amo a senhora está tão bonita. Ela, eu vou para Caldas Novas. Eu pensei, não volta. Tadinha, a bichinha, ela estava com mais de 100. Eu falei, ó, malícia da minha cabeça, né? Falei, vai senhora, e volta também, mostra para mim que eu estou ainda pecador fazendo julgamento errôneo. Às vezes vi mais do que eu. Aí ela foi, atendeu, e eu fiz os acertos lá, e ele falou, Geraldo, pode vir. E eu falei, rapaz, você acredita numa coisa? Ele, não, eu também estou te amando. Ele, para, né, Geraldo? Menos. Ele, não, rapaz, eu estou te amando. Eu estava quase morrendo de dor, você já aplicou 3 anestesias, eu não estou com dor nenhuma mais. Estou te amando. Ele falou, não, para. Eu falei, não, moço, é o amor universal. Você está vendo? E fez o procedimento, coisas que outros dentistas gastavam 1h30, ele fez em menos de 20 minutos, e eu parei de sentir a dor imediata. Eu falei, o meu amor por ele resolveu. Graças a Deus. Compreende? Aí, às vezes, outros estão com raiva, você entra com raiva, aí ele começa a te dar anestesia, não pega, o parafuso cai dentro da sua língua, você quase engole, e aí ele coloca o gás encharca, você vai morder, morde a sua língua. O trem vira uma coisa de louco.
São energias conflitantes. Está entendendo isso? Então, aquele cara também estava tratando lá para um processo de ganhar alguma coisa, não por educação, nem por amor no coração. E a enfermeira foi lá, abriu a cortina, ele fechou os olhos. Ele escutou a janela. E ele respirou fundo, abriu os olhos e viu uma parede branca. Tinha um grande muro branco na frente da janela. Não tinha nada daquilo que o outro enxergava e narrava. O outro tinha aberto a janela da alma, a janela do amor e do coração. Para amenizar a sua dor, ele acessou essa janela sublime que se chama a inteligência espiritual. Que nós somos livres, que nós não estamos algemados nem aprisionados a nenhuma maldade, nenhuma dor e nenhum sofrimento. Que toda essa dor e sofrimento só fica com ela, aprisionado a ela, quem está com o coração chagado de ódio e de raiva, com o pecado no coração. Essa é a luz sagrada que Jesus nos manda. Volvei teus pensamentos para teu coração. Analise sobre a ótica da luz da verdade, como se você fosse a segunda pessoa analisando a você. Se você pudesse se ver num espelho ou num filme, qual seria a opinião que você teria de você mesmo? E se as pessoas fizessem as mesmas coisas que você faz, como você as olharia? Como você as trataria? Eu sempre gosto de questionar, você queria ser filho de você mesmo? Você queria que teu pai fosse exatamente igual a você? Você gostaria de ter um filho igualzinho a você? Isso serve de parâmetro para como você é pai. Como está sendo você como filho? Você é funcionário. Você gostaria que você fosse patrão e tivesse um funcionário igualzinho a você? Será o parâmetro de entender quais são suas atitudes perante ao seu patrão. Se você é patrão, você gostaria de ser funcionário de uma pessoa, de um patrão como você? Agora a pergunta, você é confiável? Você faria negócio com uma pessoa igual a você e confiaria nela? Agora vem uma pergunta mais sensível. Você casaria com você mesmo? Você está doido? Estou custando a me aguentar? Não seria uma resposta lógica e rápida? Alguns dizem assim, você acha que eu sou bobo? Casar comigo? A pessoa dizer que eu sou? Não. Eu não me aguentaria uma hora junto comigo. Quando Jesus fala pecado e adultério, é o pecado da verdade. É a adulteração dos valores morais, éticos e espirituais para a eternidade. São as mentiras que nós fazemos para aproveitar as situações do momento, ou os desequilíbrios morais do nosso espírito ainda sem evolução, ou sem aceitação da evolução. Compreende isso? É viver a mentira. Aí se transforma no adultério e na traição de si mesmo, contra si mesmo. Assim como este homem que estávamos conversando ontem, foi buscar um terreiro, não vou dizer centro, porque isso não é centro espírita. Centro espírita é só kardecista, os outros são terreiros. E cada um põe o nome que quiser, mas centro espírita é só kardecista. Foi criado centro espírita quando nasceu o espiritismo, em 1856. Criado as casas espíritas, aonde não pede nada, cobra nada e não existe nenhum ritual, aonde a prática é absoluta da caridade e na fraternidade entre todos, aonde a vivência do Evangelho se volta aos primórdios da primeira igreja cristã, a casa do caminho. Esta é a casa espírita. Compreende? E eu disse a ele, cuidado com os chás. Ele deu uma gargalhada e falou, vamos lá para tomar comigo também. E eu falei, vai com Deus. Nem chamei ele para tomar sopa conosco, porque ele gosta de chá, né? Então, cuidado. Cuidado com aquilo que o seu ego coloca-se como verdade.
O nosso cérebro humano, ele é mentiroso. O nosso cérebro humano é perverso. Um lado dele. Quando você diz, vou fazer regime, ele fala, come muito hoje, começa amanhã. É ou não é? Quando você diz, vou parar de fumar, você fuma 10 cigarros por dia. Ele fala, fuma hoje, amanhã, depois da manhã você para. Hoje, amanhã você fuma uma carteira, depois da manhã você fuma outra, no outro dia você para, beleza? Aí você, beleza, e vira a farinha fumaça. Aí no terceiro dia, que era o dia de parar, seu organismo não aguenta, você amanhece tonto, com náuseas. Ele fala, fuma e passa. Você vai lá, acende um cigarro, mas eu não devo. Mas é bom, vai parar, a tonteira, a náusea. Você fuma, te dá uma tonteira, aí na metade do cigarro, vai parou mesmo. Ah, cigarro emagrece, cigarro acalma, cigarro tranquiliza. O seu cérebro mentiroso está te traindo. É o seu ego que está falando. Ah, você está estressado. Leva uma dosinha. Ah, mas eu não bebo. Ah, mas começa. Não faz mal. E aparecem alguns médicos insanos e algumas doutrinas filosóficas materialistas insanas que falam que a bebida e o álcool faz bem. Faz bem. E tudo quanto é alimento tem álcool. A beterraba tem álcool. O arroz tem álcool. Tudo quanto é bebida tem álcool. Mas não. Tem que ser o destilado, né? Não explica isso. Faz bem. Os viciados desenvolveram essa capacidade de convencer pelo ego. E aí, você começa a tomar um pouquinho. Na primeira vez você sente um torpor. E aquela coisa arde, queima e tal. Mas o negócio vai ficando bom. O seu cérebro diz, não queimado é só um pouquinho, o benefício é grande. Você vai sentir aquela leva tonteirinha, você vai esquecer do problema. O seu cansaço vai embora. Não vai. Não vai. Apenas está ofuscando a verdade. Passa-se alguns anos, virou um alcoólatra. Dependente e escravo da bebida. Assim são em todos os aspectos quando o ego manda. Quando o cérebro decide e a mente espiritual é calada. Compreende isso? Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. A diferença entre o medicamento e o veneno é apenas a quantidade e a forma de usar. Tudo nos é lícito, mas pouco nos convém. Há uma grande necessidade de aprendermos o caminho do meio. Mas, acima de tudo, o caminho que nos leva nas pegadas de Jesus Cristo. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, perguntar algo, falar algo? Então vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Jesus Cristo por esta tarde fantástica. Obrigado, Senhor. Por teu amor, Senhor, que nos envolve, que nos abraça, que nos eleva às alturas da esperança e da coragem. Abençoai esta casa, Senhor. Teus anjos amigos, acolhei, Senhor, a dor e as fragilidades, na individualidade de cada alma encarnada e desencarnada, que aqui vieram buscar os lenitivos para teus sofrimentos. Obra de bênçãos, Senhor. Estendei estas bênçãos santas e celestes a todos aqueles, Senhor, que colocam-se como inimigos do espiritismo cristão. Abençoai, não sabe o que fazem. Em tuas mãos, amado Jesus, entregamos nossas vidas. Leve, Senhor, aos lares, todos aqui, Senhor, em proteção e paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a todos a presença. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o seu coração.
Que a paz de Jesus te acompanhe. Seja plena a semana que inicia amanhã. Religião e política não se misturam, mas é necessário ajudar. Cuidado se algum de vocês votam amanhã. Cuidado. Lê o passado de cada e a intenção de cada candidato. Porque eles decidirão nossos caminhos nos próximos 4 anos. Estamos sofrendo tanto pelas escolhas de 2 anos atrás. Cuidado. Coloque Deus na sua decisão. A razão e não o interesse. E acima de tudo, não venda a tua dignidade. Amém? Amém. Fique na paz.